Se você investe em cripto há pouco tempo, muito provavelmente está perdendo bastante dinheiro agora. Porque pegando o Bitcoin dentro dos últimos 12 meses, ele já caiu 70%, sendo que a queda se intensificou no dia de ontem. Mas se você acha que está perdendo muito, imagine a situação do americano Sam Bankman-Fried, criador da FTX, que viu sua fortuna ser reduzida de 14,6 bilhões para menos de 1 bilhão em apenas 24 horas, sendo que pode continuar caindo. Que loucura é essa do mercado cripto? Por que o Bitcoin está caindo? Por que o Sam Bankman-Fried deixou de ser bilionário? E será que a terceira maior corretora do mundo vai quebrar, a FTX? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com a ajuda do Felipe Santana, da Paradigm Education. E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui é Bruno Perini falando, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês que acompanham o Você Mais Rico que as inscrições para a 19ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, estão abertas. Então, para você que muitas vezes é leigo quanto ao funcionamento das finanças, moeda, não sabe o que é juros, inflação, como eles se combinam, quer se tornar um investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, dê uma olhada no Viver de Renda, porque ao longo de 12 semanas a gente pega do zero até assuntos mais avançados com uma equipe de suporte escolhida a dedo que responde todas as perguntas que vocês fazem em até 24 horas. Fica o meu convite, essa é a última turma do ano, você quer começar 2023 como investidor, se inscreva no Viver de Renda. Agora entrando no assunto do vídeo em si. Felipe, eu gostaria primeiro da gente tentar enxergar na bola de cristal, cara, porque o Bitcoin caiu mais de 10% no dia de ontem, ele saiu daquela faixa onde ele estava em consolidação já há bastante tempo, entre 19 e 21 mil, até comentei aqui no meu canal algumas vezes que esses períodos sem volatilidade precedem períodos com uma explosão de volatilidade. Pode ser para cima, que era o que eu esperava, que era o que eu queria, melhor dizendo, não sabia o que viria pela frente, ou pode ser para baixo. E acabou sendo para baixo. Você acha que a gente está mais próximo do fundo? Porque antes de entrar aqui na gravação, eu vi um post de vocês colocando o ciclo de baixa do Bitcoin lá de 2017, que durou exatamente 364 dias. Se fosse pegar agora, a gente estaria marcando um fundo. Então você enxerga que, olha, estamos no fundo? Acho que a gente está muito mais perto do fundo do que do topo. Então o momento é muito mais de compra do que de venda. Foram 364 dias do topo à mínima de preço no ciclo passado, lá em 2017 e 2018. Saiu de 20 para uns 3, né? Exato. E agora saiu de 69 para uns 17,5, né? O mesmo período. Então faz 364 dias também do último topo do Bitcoin até hoje. Não dá para a gente esperar que a história se repita, mas usando aí a nossa bola de cristal com que a gente tem à mão, eu acho que dá pra gente chutar, estimar, projetar que agora, entre novembro desse ano e novembro do ano que vem, é o melhor momento de se comprar Bitcoin nesse ciclo. Até aproveitando um post que você fez lá no Twitter da Paradigma, eu vou ler aqui ipsiliteris. Vocês postaram no dia 22 de maio. O último a sair apaga a luz. Os próximos 18 meses separarão homens dos meninos. Você pode sair deles multimilionário ou quebrado. 90% de vocês vão sumir e voltar só quando a euforia ressurgir. Mas uma minoria vai emergir do outro lado com a vida feita. Então você acha que a gente está passando por esse período? Exatamente. Faz uns 5 meses desse post aí, então ainda tem uns 13 meses. 13 meses pela frente. Não quer dizer que o Bitcoin não vai cair muito mais, nem que ele não vai voltar a subir antes disso, né? Mas esse é o momento que nos ciclos passados o bichinho ficou de lado, com volatilidade baixa. O melhor momento para se expor, mas também o momento em que todo mundo sai do mercado porque ele ficou tedioso. Isso é verdade. O pessoal mal faz perguntas agora na minha caixa sobre Bitcoin. É só quando tem uma grande oscilação. Oscilou um pouquinho para cima, aparece uma ou outra. Agora, oscilou muito para baixo, o pessoal vem perguntando se é um momento bom para comprar. E eu particularmente também acho que é um momento bom para comprar. Em várias métricas eu enxergo o Bitcoin barato. Mas se é um momento bom para comprar, por que estão vendendo tanto? O que aconteceu no mercado? Eu queria que você contasse essa história desde o começo. Cara, aconteceu uma crise de liquidez, um desdobramento de uma crise de liquidez que a gente já vem acompanhando se desenrolar faz alguns meses. Eu tive aqui no seu canal comentando a quebra da Celsius e da Three Arrows Capital, já deve fazer uns 2, 3 meses, que era uma decorrência do colapso da Luna, que foi aquela moeda que foi a zero. Especula-se que o que aconteceu essa semana nos mercados seja mais um desdobramento dessa história que começou lá atrás. Pra gente contar essa história, a gente precisa conhecer o personagem principal dela, que é o Sam Bankman-Fried, que você já apresentou aí, que é um jovem, tem menos de 30 anos, multibilionário. Era multibilionário, agora ele tem menos de 1 bi. E ele entrou na cena em cripto em 2017, arbitrando uma diferença de preço que rolava nas exchanges da Coreia. Tem até um nome específico isso. Ele passou 1 ano, 2 ali, comprando Bitcoin nos Estados Unidos, basicamente, e vendendo lá na Coreia. E ganhando fez uma grana, ganhando a diferença. Abriu uma empresa que se chama Alameda Research, que é um fundo. E depois, estava fazendo tanto dinheiro com esse fundo que ele falou, pô, vou abrir uma exchange também, uma corretora. E aí ele abriu a FTX em português, que teve uma das escaladas aí mais
mais rápidas da história dessa indústria. Começou do nada e até alguns dias atrás era a terceira maior corretora do mundo, a ponto de incomodar as gigantes. Só perdia para quem? Binance e Coinbase. Exatamente. E como é que pode uma corretora, que era a terceira maior do mundo, lucrativa, que inclusive ela já foi citada aqui no canal, porque quando a gente falou da quebra de Celsius, depois da quebra do Three Arrows Capital, a gente falou também da BlockFi. E a BlockFi não quebrou porque ela foi resgatada pela FTX. Por que isso aconteceu? Qual é a treta lá? E como é que a Binance pode ser responsável por isso? Então, ainda não está 100% claro como que a FTX chegou nesse buraco em que eles estão. Nem você falou, a exchange é extremamente lucrativa, coisa de 10, 15, 20 milhões de dólares por dia de taxas. Ano passado o lucro deles foi de $1 bi. Então, assim... O lucro foi de $1 bi? O lucro foi de $1 bi. Então, o trabalho do cara ali era basicamente não tocar nos depósitos dos clientes, né? Não fazer porcaria com o dinheiro que a galera colocava ali. Aparentemente, ele não fez esse trabalho bem feito. Lembra que eu falei que ele tem um fundo, uma outra entidade? Sim, o Alameda. Alameda. A história sempre foi de que o fundo e a exchange são entidades separadas. Mas nos últimos dias, pelo que a gente pôde observar de movimento de dinheiro na blockchain, tem muito dinheiro saindo do fundo, indo para exchange, saindo da exchange, indo para o fundo, e isso deixou a galera desconfortável, cheia de suspeitas. Então o Sam da FTX estava incomodando a Binance faz um tempo. Em 2019 ele tentou manipular preços, quem buscar no Twitter vai até encontrar essa novela. Mas em 2019 ainda, o CZ, que é o dono da Binance, sino-canadense, o cara que tem um estilo de negócio mais nômade, anárquico, né? Enquanto o Sam da FTX é muito mais político, carismático. Doou bastante dinheiro para o Partido Democrata nos Estados Unidos. Sim, o Sam ele é o segundo maior doador individual do Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, um cara que investiu muito em lobby. Trabalhou muito a imagem dele, aquela história de que a reputação demora para construir, mas destrói rápido, né? Até uma curiosidade, eu vi um tweet do Sam falando que em 2024 ele queria doar $1 bilhão para a campanha presidencial dos democratas. Só que agora ele não tem $1 bilhão. Então acho que não vai rolar essa promessa aí, mas continue, por favor. E aí, depois dessas rusgas, o CZ da Binance investiu na FTX em 2019, comprou uma participação. A FTX cresceu rápido demais, surgiram diferenças irreconciliáveis no jeito de gerir o negócio entre o Sam da FTX e o CZ da Binance. Em 2021, eles se separaram. O Sam da FTX recomprou a parte da Binance de volta. E aí a Binance ficou com essa grana. Só que eles não venderam por dinheiro, por cash, a participação deles, mas sim por stablecoins e FTT, que é o token da FTX, que é o elemento importante que a gente precisa para explicar a segunda parte dessa história. Por quê? Porque o CZ da Binance guardou essa grana em FTT de 2021 até agora, e nessa semana ele usou isso como munição para atacar o Sam, porque ele farejou que a FTX estava vulnerável. Esse token, o FTT, qual a finalidade dele? Eu vi que nessa recompra que a FTX fez a sua participação, que estava na mão do CZ, eles pagaram, entre outras coisas, $2 bilhões nesse token. Mas para que serve o FTT? A resposta curta é para nada. Para nada? A resposta bonita é, se você tem FTT, você ganha desconto nas taxas da FTX. E, em tese, eles pegam 1/3 de tudo que eles lucram com taxa e usam para comprar e queimar FTT. Ele ficaria mais escasso no final das contas. Mas aí é aquela questão da artificialidade da escassez, né? Se metade da oferta do token tá com os caras, de que adianta queimar, né? Você tem alguém controlando a oferta e dosando ainda o tanto que tem no mercado, né? Um token extremamente centralizado. Mas o problema, e o buraco começou a se mostrar muito mais embaixo, foi que a Alameda, o fundo do Sam, tinha FTT demais também no seu balanço. E aí, há uns 7 dias atrás, começou a circular na mídia uma história de que a Alameda talvez estivesse até insolvente. Não conseguisse, tinha dívida demais, tomado dinheiro emprestado demais, e talvez não conseguisse pagar essas dívidas. Ela deixava como garantia os tokens FTT, por exemplo? Aí foram ver, a garantia das dívidas era, na maioria, tokens FTT. Então descobriram que eles tinham bilhões em FTT, a Alameda, e mais alguns bilhões emprestados, garantidos por FTT. E aí pode ser um negócio lucrativo que for, quando se alavanca assim, se expõe ao risco de ruína, né? Se expõe à liquidação. E o CZ da Binance pegou todos aqueles bilhões de FTT que ele ainda tinha, falou, vocês estão alavancados, vulnerável, calcanhar de Aquiles de vocês são esses tokens, eu vou despejar os meus no mercado e fazer vocês sangrarem. E ele falou isso no domingo, agora. 2 dias depois, terça-feira, ele comprou a FTX. Eu fui olhar aqui para ver o supply, né, a quantidade de tokens FTT que existem, e o max supply é de 352 milhões arredondando, e agora o total é de 328 milhões. Então, se cada token valesse $1, ele teria criado de riqueza do nada 328 milhões de dólares. Mas não valia $1, valia mais de $20. Então ele criou esses tokens que foram valorizados pelo mercado, geraram um grande patrimônio para ele. Os tokens não tinham muita finalidade, como você falou. Então ele pegou empréstimos e falou, olha, a garantia do meu empréstimo que eu vou pagar são os meus tokens. Só que isso vira um colateral. E no mercado cripto tem muito isso, né? Um colateral de um colateral
colateral de um colateral, mas pensando só na primeira fase, isso vira um colateral. Aí o CZ foi lá e vendeu os bilhões que ele tinha em FTT. Isso derrubou o preço do token. Aí o pessoal pediu mais garantia, ele não tinha como dar, por isso ele ficou insolvente. Seria isso? Exatamente isso que aconteceu. Ou seja, se ele não tivesse tentado emprestar dinheiro, colocando de garantia a moeda fraca que ele mesmo inventou, isso não teria acontecido, mas ele sucumbiu à tentação da alavancagem. E eu vi também no Twitter, até numa thread que vocês fizeram, que a CEO da Alameda, desse fundo, tentou falar com o CZ, não vende no mercado não, vai derrubar o preço e eu compro de você por $22. Agora tá 4, caiu 80% em 24 horas. Qual foi a resposta do CZ? Ele falou algo na linha de não, nós não fazemos amor depois do divórcio, algo assim. Então ele não aceitou a oferta da CEO da Alameda. O ponto foi que ele ameaçou fazer essa venda gigante no domingo. A CEO do fundo, esse Alameda, que é braço direito do Sam, digamos assim, respondeu com uma oferta. Falou assim, CZ, deixa a gente comprar de você, em vez de você vender no mercado. E deu um preço, que era $22. Falou assim, se você não quiser causar um caos no mercado, deixa que a gente compra, na boa, né? O preço em um dia já tinha despencado. E aí, a partir do momento que você marca um preço, ele dá um preço e o mercado atravessa, ignora esse preço, sua credibilidade vai por água abaixo, né? Então aí ficou feio, deu pra ver que o negócio ficou feio pra FTX. Em seguida, o Sam retweetou algumas histórias de que, tipo, ele ia dar um airdrop pra quem não sacasse dinheiro da FTX. Aí o pessoal já viu que tava feio, aí os saques da FTX já começaram a ser pausados, o Sam ligou pro CZ da Binance, depois eles terem se pegado no pau no Twitter e falou, CZ, eu preciso da tua ajuda. E tu não quer comprar a FTX? E eles armaram um negócio lá, numa sala fechada entre 4 paredes, e a notícia que saiu foi que agora a Binance vai ser a dona da FTX. FTX Global. Da FTX Global, é importante se ressaltar, porque tem a FTX US, americana também, que o Sam, pelo acordo, vai manter para ele. Então tudo que ele investiu em lobby, relação com o político, etc., a ideia dele, pela minha leitura, é continuar capitalizando nisso, focado nos Estados Unidos, manter o fundo dele, que é lucrativo, se já não está insolvente também, né? E aí se livrar da FTX, vender ela pro CZ da Binance, que eu acho que nem queria esse pepino para ele, né? Ele é um cara que sempre ficou longe da política e do lobby, ou pelo menos com o rosto dele, e agora olha o pepino que ele vai ganhar no colo dele, né? Mas aí, pegando um pouco essa questão da queda do token FTT, se a gente for entrar agora no CoinMarketCap, está com uns 80% de queda. Totalmente compreensível, porque é um token que não tinha muita utilidade, estão dumpando ele no mercado, o pessoal está se livrando dele no final das contas. E também é compreensível a situação do Sam Bankman-Fried ter que vender a corretora dele, porque afinal ele estava insolvente. Agora, por que as outras criptos estão caindo também? O Bitcoin está caindo aí acumulado nos últimos 2 dias uns 15, o Ether está uns 25, Solana mais de 50. Por que a gente está vendo esse efeito em cadeia? Cara, contração de liquidez, né? Então, o Sam, por exemplo, a FTX, era um dos maiores apoiadores do ecossistema da Solana. O que significa? Eles tinham um fundo só para investir em Sol no mercado, investir em empresas que usam Solana e por aí vai. Quando um cara desse sai de cena, é humilhado publicamente como ele foi, a confiança nessa moeda Solana, nesse ecossistema todo, erode também, né? As pessoas tiram dinheiro. As pessoas tiram dinheiro de exchanges. Sem dinheiro no exchange, você não consegue bidar pelo Bitcoin, né? Segurar preço. Então, é uma crise de contração de liquidez. Até tô surpreso que o Bitcoin não fez mínimas mais baixas até, porque esse foi um evento mais dramático do que Celsius, Three Arrows Capital, tudo que a gente já viu esse ano. É algo que não estava na minha cartela de bingo mesmo, assim, a FTX quebrar. E aí pensando em desdobramentos disso, porque quando você tem um token derretendo, é exemplo que aconteceu, por exemplo, com o Luna, isso é só uma primeira consequência e a gente sempre vai encontrar alguém também que estava lotado de FTT e que usava isso como colateral de algum tipo de empréstimo. Quais outros nomes poderiam estar em risco? Porque eu tô aqui com um tweet que tem alguns investidores da FTX. Tem a BlackRock, que é gigantesca, mas pode ter metido os pés pelas mãos, sei lá, né, o que vai acontecer. Tem um fundo de pensão de Ontário, tem a Sequoia, tem o Tiger Global, tem o SoftBank. E, cara, o SoftBank deve estar sangrando muito, porque vários investimentos deram errado. Circle, Ripped, Alan Howard, Multicoin, Vanek, tem até aqui a Paradigma também. Paradigm é um fundo americano. São vocês, não? Não. São bem prestigiosos. Ô, Daniel. Tá bom. Então não são vocês, mas beleza. Você acha que vai ter mais alguém, mais um corpo aparecendo boiando na praia? Acho que vai. A começar pelas empresas que a FTX e o Sam resgataram
né, nos últimos meses. Então, a BlockFi, que a gente comentou aqui, os caras quase quebraram. Chegou o Sam e falou, não, eu salvo vocês, podem continuar operando. E agora? Ele botou dinheiro em minha linha de crédito. Cadê a linha de crédito agora, né? Pois é, isso que eu tô pensando. E aí tem um outro questionamento que vem também, porque a gente viu uma série de quebras graduais. E quando a gente achou que tinha acabado, veio essa questão da FTX, terceira maior corretora do mundo, que a gente pode falar que ela foi resgatada pela Binance. E aí, qual vai ser o próximo a ser resgatado? E quem resgataria? Porque a Binance é a maior do mercado. A Binance é maior. E se a Binance tiver um problema, teria como algo assim acontecer? Você enxerga alguma fragilidade? É que, na verdade, se enxergasse, alguém já estava atacando, né? Também tem. Eu gosto da imagem da espada de Damocles. Isso, espada de Damocles. Que é quando alguém tem muito poder, tá sempre por um fio. É meio Exatamente. Espada de Damocles é uma história da antiguidade em que um tirano da Sicília chamado Dionísio II, ele estava lá com a sua corte, e um dos habitantes da corte, um cortesão chamado Damocles, falou, é muito fácil fazer o que você faz. Ele falou, tudo bem, então senta aqui no trono, você agora tem todo o poder. Só que, ao mesmo tempo, ele pendurou uma espada presa por um único fio de uma crina de cavalo sobre a cabeça dele, mostrando que, olha, você tem todo o poder e de repente você não tem mais poder algum. O Sam Bankman-Fried estava sentado nesse trono com a espada de Damocles sobre a cabeça e arrebentou o fio. Você enxerga mais alguém num trono assim? Hoje é o CZ, né? Hoje essa figura. Dá pra você listar algumas, na verdade. Talvez o CZ da Binance, o Brian Armstrong da Coinbase, o Jeremy Allaire, que é o dono da Circle, que emite a maior stablecoin do mercado. Tem algumas figuras poderosas, mas o CZ é a mais rica de todas, disparado. A versão cripto dessa parábola de Damocles é um ditado que diz, nunca vire o personagem principal em cripto. Quem virou o personagem principal some da novela em questão de meses. O cara da Luna, o cara da FTX agora, quem teve as maiores exchanges no passado. Então, você falou de desconfiar da Binance, eu desconfio de todo mundo, não dá pra confiar em ninguém. Eles também têm risco de tá fazendo coisas erradas com o dinheiro dos clientes. Eles também lançaram um token próprio deles, que é tão inútil quanto o FTT. Então, hoje o alvo está nas costas do CZ e o alvo está maior ainda por conta do fato de que o Sam era a cara da indústria em Washington. Tava todos os políticos olhando para ele, conversando com ele, e agora vai estar todo mundo olhando para esse deal, né, para esse negócio, e para o CZ, que está lá do outro lado do mundo, não queria a menor relação, não queria entrar no Congresso nem nada. Inclusive, a treta deles, do Sam e do CZ, explodiu no Twitter porque o Sam postou lá, tô aqui debatendo com o Congresso e tal, adoraria que tivesse mais gente. Ah, mas pena que o CZ não pode pisar nos Estados Unidos, algo assim. Então, hoje a espada tá na cabeça do CZ, torçamos para ele, mas não dá para idolizar ele, porque o personagem principal sempre morre no final. Sai em capa de revista cripto, então não é uma boa. Horrível, péssima ideia. E aí pensando na questão do investidor em si, porque a FTX, eu não sei se já normalizou, mas chegou a travar os saques. E como era a terceira maior corretora do mundo, acredito que muita gente que compra Bitcoin ou que fica fazendo operações, tentando lucrar com arbitragem ou com trade, tinha conta lá. Qual a lição que a gente pode deixar para o pessoal que estava exposto, né, que tinha a maior parte do seu saldo em cripto nas corretoras? É aquela de sempre? Not your keys, not your coins? Not your keys, not your coins. Se você não tem as chaves das suas moedas, elas não são suas. Você tem um contrato com uma corretora, né? Por mais prestigiosa, antiga e confiável que for a corretora, se está lá dentro o dinheiro, não está na sua responsabilidade, não está na sua autocustódia, na sua segurança, né? A FTX amanhã pode ser a Binance, bato na madeira, mas pode ser alguma corretora aqui no Brasil. Então não dá para se expor demais. Claro que às vezes as pessoas precisam usar a corretora, né? Mas a sugestão é sempre você ter uma política estrita do quanto que é o máximo daquilo que você tem que você pode deixar na corretora. E a hora que der para tirar, tira da corretora. Complementando o que você falou de sair em capa de revista, não é uma boa sair em capa de revista para quem está em cripto. Quando a Forbes te ligar perguntando seus números e tal, que nem fazem comigo, aí você ignora, nem atende. Bom, sobre isso de not your keys, not your coins, eu acho que a gente tem que interpretar as corretoras como elas realmente são. Somente um local onde você tem a união de compradores e vendedores, uma terceira parte, para que você consiga ter um garantidor de que você vai fazer uma transação e ser pago no final das contas. Entenda que é como se fosse um mercado. Você vai no mercado comprar um produto que alguém está querendo vender, já vendeu para o mercado, você vai lá como um comprador e depois você retira esse produto do mercado. Você não deixa a custódia dele lá. E aí, se o mercado quebrar, que se dane, o seu produto não está mais lá, ele está na sua mão. Então, a grande vantagem do Bitcoin é realmente dar o poder às pessoas de que elas possam ser o seu próprio banco. E lógico que as pessoas podem fazer isso também com dinheiro, né, com real, com dólar, mas real e dólar sofrem com inflação, enquanto com Bitcoin a gente tem o contrário. É uma moeda que ela é desinflacionária, é menos produzida com o passar do tempo,
tempo, em 2024 menos ainda, no próximo halving, e vai ser deflacionária depois que acabar a sua produção. E até a gente pode falar que de certa maneira é deflacionária porque, embora a oferta ela continue aumentando, a demanda tende a aumentar muito mais do que a oferta. E aí minha última pergunta é, você aproveitou para comprar um pouquinho? Claro, diariamente, sempre que sobra um pouquinho, quando tem algum real na conta, ele vai dedicado para isso. Eu estava sempre comprando abaixo de 20 mil, baixava de 20 mil, eu comprava. Então deu para comprar por um preço consideravelmente mais baixo nesse episódio, mas eu não enchi a mão, tá, gente? Porque não sei se é o fundo e eu realmente acho que a gente vai começar a ver mais novidades do mercado, mais apreciação. Não defini um prazo de mais ou menos 18 meses, como a Paradigma fez em maio desse ano, mas é com a aproximação do próximo halving. Até lá acho que a gente vai ter uma grande consolidação a ser aproveitada, com preços oscilando em faixas agora mais amplas, mas cada vez mais estreitas antes de ter uma explosão para cima. Felipe, algum último recado aí, pessoal? Quando os preços estiverem na máxima de novo, se eles chegarem lá, a euforia estiver no mercado de novo, vão olhar para quem estava aqui nesse momento agora e falar, vocês tiveram sorte. Mas não foi sorte, foi persistência e capacidade de sobreviver. Então, se você está exposto no mercado de cripto ou tem interesse em se expor, é uma boa hora, como sempre foi, os preços estão mais baratos do que estavam. Se você sobreviver, né, tiver nervo, tiver controle sobre seus riscos, paciência, você vai se dar bem lá na frente. Mas não é para os fracos. Então, sigam a Paradigma Education, acompanhem os nossos conteúdos e mandem suas perguntas aqui, comentem embaixo do vídeo, deixe seu like para a gente estender o discurso aqui, a conversa. Bom, as redes sociais, tanto da Paradigma quanto do Felipe, vão estar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixem os comentários realmente do que acharam dessa treta, né? Se vale a pena jogar xadrez com o Sisi, por exemplo. Se fosse xadrez, seria um baita de um cheque pastor. Em 3 rodadas estava encerrado ali o jogo. E se você quiser aprender mais sobre finanças, tanto o mercado tradicional quanto o Bitcoin dentro do mercado cripto, no Viver de Renda nós tratamos disso no módulo 4. Fica aqui novamente o convite para que você conheça o curso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Felipe, muito obrigado. Valeu, uma honra sempre. E até a próxima.